E aí, pessoal? Beleza. Opa, tudo certo. Hoje a gente vai mergulhar fundo num clássico daquele, viu? Como ser bem-sucedido nos dias de hoje. Dale Carnegie. Esse É, livro é um manual para a vida, né? e o legal é que a gente vai ter acesso a um lado diferente do Carnegie. Ah, A gente vai se basear nas transcrições do programa de rádio dele. Imagina só, a gente vai ouvir o próprio Carnegie falando. uau, que legal. É como se a gente estivesse voltando no tempo, né? Exato. E apesar dos exemplos serem de outra época, os princípios que ele discute continuam super atuais. É verdade. As dicas dele sobre sucesso e felicidade são atemporais. Tipo, será que a gente consegue mesmo vencer a timidez e o medo só com a força do pensamento? Olha, o Carnegie acreditava muito no poder da mente. Ele dizia que a gente pode mudar a nossa realidade mudando a forma como a gente pensa. Interessante. Mas como assim? Ele conta a história de uma mulher que era super tímida, mas que se transformou completamente depois de enfrentar assaltantes de banco. Dá pra acreditar. Caramba, Yeah. situação tensa. Mas e aí, o que aconteceu? Depois do assalto, ela percebeu que tinha muito mais força e coragem do que imaginava. Ela mudou a forma como se via, e isso impactou a vida dela inteira. Ou seja, o que mudou não foi a situação em si, mas a forma como ela passou a encarar a vida. Exatamente. É. E para ilustrar esse poder da mente, o Carnegie cita um estudo com jogadores de basquete. Que estudo é esse? Os caras descobriram que visualizar o sucesso era quase tão eficaz quanto um treino físico na hora de acertar lances livres. Incrível, né? Só de imaginar, a gente já tá dando um passo em direção ao que a gente quer. Mas e aí, como a gente direciona os nossos pensamentos para alcançar o que a gente deseja? Boa pergunta. O Carnegie fala sobre os 3 grandes inimigos da nossa felicidade: Quais são eles? ambição desenfreada, culpa do passado e medo que paralisa. Nossa, verdade. Esses três aí são um problema mesmo. A ambição desenfreada faz a gente viver só no futuro sem aproveitar o presente. A culpa do passado nos prende a erros que já não podemos mudar. E o medo? O medo nos impede de correr atrás do que a gente realmente quer. E como a gente se livra desses inimigos? O Carnegie nos dá a solução. Para combater a ambição desenfreada, ele sugere encontrar alegria no presente, celebrar as pequenas vitórias do dia a dia. Faz sentido. E pra culpa? Ele se inspirou numa carta do Ralph Waldo Emerson para a filha e sugere aprender com os erros do passado, mas sem remoê-los eternamente. Deixar para lá e seguir em frente. E bora pra frente. E pro medo? Qual é o antídoto? Ação. Enfrentar os medos, se expor aos poucos para fortalecer a autoconfiança. Não é como um músculo que a gente precisa exercitar, né? Isso aí. E por falar em fortalecer, o Carnegie e o Dr. Donald Laird, autor do livro More Zest for Life, destacam a importância do riso. Rir é o melhor remédio, né? Eles defendem a gargalhada, aquela que faz a gente se soltar e liberar as tensões. Verdade? E gargalhar faz um bem danado. E sabia que o riso faz bem à saúde. Relaxa a gente física e mentalmente, além de ser um antídoto poderoso contra a preocupação. É verdade. É impossível gargalhar e se preocupar ao mesmo tempo. E falando em leveza, o Carnegie também fala sobre o poder da visualização. Visualizar o que a gente quer alcançar. Isso. Ele vai além do exercício mental e apresenta a visualização como uma forma de moldar nossas ações e, consequentemente, nossa realidade. A gente já tinha falado do estudo com jogadores de basquete, né? Sim. E o Carnegie leva essa ideia para outro nível. Ele chama de visualizar o eu ideal. Sentir como se você já fosse essa pessoa, usar a mente para criar um mapa que te guia em direção aos seus objetivos. Nossa, que interessante. E essa busca por autoconhecimento, por entender o que a gente realmente quer da vida, é fundamental na hora de escolher uma carreira, né? Afinal, a gente passa um tempão trabalhando. A gente passa um terço da vida trabalhando. Encontrar um trabalho que a gente goste é essencial para ter uma vida feliz e equilibrada. E como a gente descobre o que a gente realmente quer fazer? O Carnegie sugere analisar as experiências passadas, fazer uma lista do que a gente gostava de fazer na escola, nos trabalhos anteriores, nos hobbies. É como uma investigação nos nossos talentos e paixões. Olha só, que dica legal. Ele conta a história de um cara que achava que queria ser engenheiro, mas quando parou para analisar suas experiências, percebeu que tinha mais a ver com mecânica. E aí? Ele se tornou um excelente mecânico e era muito mais feliz. Às vezes a gente precisa se dar um tempo para se conhecer melhor, né? Com certeza. E para trilhar o caminho que a gente escolher, o Carnegie destaca a importância da determinação. Não basta só sonhar, tem que ter garra para correr atrás. Ter persistência, mas também flexibilidade para se adaptar às mudanças. E ele usa o termo equilíbrio para descrever essa capacidade de ser firme nos objetivos, mas flexível na jornada. E ele quebra o mito de que o sucesso é só para jovens. Ele conta a história do W.E. Morgan, que alcançou o auge do sucesso depois dos 40. Olha só.
Nunca é tarde para realizar nossos sonhos. E tem a história da Zora McDougall, que começou um negócio às quartas, enfrentou vários desafios e recomeçou tudo do zero. Uma verdadeira guerreira. E histórias inspiradoras para mostrar que a idade não é um limitador para quem tem determinação e otimismo. E para quem vive reclamando da falta de tempo, o Carnegie traz um questionamento interessante. Qual? Será que a gente é tão rigoroso com a gente mesmo quanto somos com os outros na hora de avaliar como usamos o tempo? Verdade, a gente reclama quando alguém nos faz perder tempo, mas se perdoa facilmente quando a gente mesmo desperdiça tempo. E o tempo é o nosso bem mais precioso, né? É, como a gente investe esse tempo define os resultados que a gente colhe lá na frente. O Carnegie dá várias dicas de como usar o tempo com sabedoria, né? Sim. Ele fala sobre conciliar momentos de relaxamento e aprendizado e até conta a história de um cara que se sentia preso num emprego sem futuro e que conseguiu dar a volta por cima dedicando tempo livre aos estudos. Que legal. E ele também destaca a importância da organização, citando o Frank Bettiger, um vendedor que planejava suas 24 horas do dia. Nossa, que disciplina. Ele tinha tempo para tudo. Trabalhar, estudar, se divertir e até para ter momentos de reflexão. É ter o controle da sua vida. E para quem quer construir relacionamentos mais fortes e positivos, o Carnegie sugere mudar o foco da atenção. Em vez de ficarmos presos em nós mesmos, precisamos direcionar o nosso olhar para o outro. É o que ele chama de regra de ouro para o sucesso, né? Isso. Fazer o outro se sentir importante. E um dos segredos para isso é bem simples. Lembrar e usar o nome das pessoas. Parece bobagem, mas Exato. faz toda a diferença. Ele conta a história de uma jovem que era super popular nas festas porque sempre lembrava o nome de todo mundo. Caramba, que É. memória boa. E no mundo dos negócios, essa regra de ouro também é fundamental. O Charles Schwab, um dos executivos mais bem pagos da época, atribuía seu sucesso à sua habilidade de influenciar pessoas. E não só os seus conhecimentos técnicos. Exatamente. E sabe por quê? Estudos mostram que as emoções têm um peso muito maior do que a lógica na hora da gente tomar decisões. Ou seja, para conquistar alguém, a gente precisa tocar o coração, não só a mente. Isso aí. E por falar em tocar o coração, o Carnegie conta um case incrível de um dono de posto de gasolina que estava passando por dificuldades. E o que ele fez? Ele começou a escrever bilhetes de agradecimento para os clientes. Sério? Só isso? Parece simples, né? Mas os resultados foram surpreendentes. O faturamento do posto disparou e os clientes se tornaram mais fiéis. A gratidão genuína tem esse poder de transformar relacionamentos. A gente costuma subestimar o poder de um gesto simples e sincero. E para a gente finalizar essa primeira parte do nosso mergulho, vamos falar sobre a arte de evitar discussões. E esse tema é polêmico. Mas é importante. O Carnegie nos convida a refletir sobre a nossa necessidade de vencer discussões. Será que vale a pena sacrificar a harmonia de um relacionamento para provar que a gente está certo? Boa pergunta. Às vezes a gente se deixa levar pelo calor do momento, né? Ele ilustra essa ideia com a história de uma inquilina que estava furiosa com a imobiliária. Aconteceu. A conversa com o gerente estava indo de mal a pior, com direito a acusações e ameaças. Mas aí o gerente teve um inside genial. Em vez de rebater as reclamações, ele mudou a postura, demonstrou empatia e se concentrou em encontrar soluções para os problemas. E aí deu certo. A inquilina se acalmou e a conversa terminou numa boa. Que legal. Focar na solução e não na discussão é sempre o melhor caminho. Com certeza. E o Carnegie também alerta para os perigos de estar sempre pronto para a briga. Ele conta a história do Sr. Johnston, que acabou perdendo o emprego por causa do seu temperamento explosivo. Nossa. Que exemplo a gente não quer seguir, né? Ninguém gosta de gente brigona. A gente precisa cultivar a paciência e a tolerância, lembrando que as pessoas reagem muito melhor à gentileza do que à agressividade. Verdade. Gentileza gera gentileza. E por hoje, a gente fica por aqui. Na próxima parte, a gente vai explorar mais dicas do Carnegie para construir uma personalidade magnética que atrai pessoas e oportunidades. Com licença. Fiquem ligados. Até a próxima. E aí, pessoal? De volta para o nosso mergulho no livro do Dale Carnegie. É isso aí. Na última parte, a gente viu como a força do pensamento, como a gente encara a vida, influencia tudo, né? E também como a ambição exagerada, a culpa, o medo. Nossa, atrapalha a minha felicidade, né? Mas o Carnegie dá as ferramentas para a gente lidar com tudo isso. Exatamente. E agora, a gente vai ver como criar uma personalidade magnética. Aquela que abre portas, sabe? Tipo um imã de pessoas. Mas não é só sobre aparência, né? Não. O Carnegie vai muito além disso. Ele mostra o que faz uma pessoa ser agradável de verdade. E ele traz a visão de um cara que manjava muito de gente. Ernest Lawton. Quem era ele? Era o chefão do RH da Macy's. A maior loja de departamentos do mundo na época. Caramba, imagina quantas entrevistas ele fez. E sabe o que ele disse?
que a personalidade era o fator mais importante na hora de contratar, mais que a experiência. Sério. Mas por quê? Porque no trabalho, se dar bem com os colegas, criar um clima legal, isso é essencial para a equipe toda ter sucesso. É verdade. Ninguém merece trabalhar com gente chata, né? E o Lawton dá uma dica de ouro para se destacar da entrevista, mostrar que você tem iniciativa. Como assim? Tipo, observar o ambiente da empresa e dar ideias de como melhorar as coisas. Mostrar que você quer fazer a diferença. Exatamente. E isso vale para quem já trabalha também, né? Buscar formas de melhorar o trabalho mostra que você se importa com a empresa. Legal. É. E o Carnegie também fala sobre como a gente pode apresentar as nossas ideias, né? Sim. Ele chama de vender as ideias. Não adianta ter a ideia mais brilhante se você não souber apresentar ela, né? É ter que saber vender o peixe. Exatamente. E ele usa a história do Elisha Gimble Jr. para ilustrar isso. Quem era ele? Era um executivo de sucesso, chefão de uma rede de lojas. E ele dava dicas de como vender as ideias. Sim, 3 dicas de ouro. A primeira, ter uma boa história para contar. As pessoas se conectam com histórias, né? Faz sentido. Uma história prende atenção. E as outras A dicas? segunda, conhecer bem quem tá te ouvindo. É. Adaptar a linguagem e os argumentos para cada pessoa. Falar a língua de quem tá te ouvindo. E a terceira? Ser apaixonado pela sua ideia. O entusiasmo é contagiante. Se você não acredita na sua ideia, quem vai acreditar? Verdade. E o Gimble também conta a história de um funcionário que teve uma ideia simples, mas que gerou uma baita economia para a empresa. Era um funcionário da manutenção que sugeriu um sistema de reciclagem. Olha só. Uma ideia simples, mas que fez a diferença. E mudando de assunto, como a gente faz para inspirar as pessoas a darem o seu melhor. O Carnegie fala sobre expressar confiança na capacidade das pessoas. Mostrar que você acredita nelas. Isso. É como plantar uma semente de autoconfiança. E ele conta a história do Connie Mack, um técnico de beisebol famoso. O que ele fez. Imagina, né? Jogo decisivo, time perdendo. Ele chama um novato que estava no banco e diz: só confio em você para vencer esse jogo. Nossa, que pressão. Mas aquelas palavras deram confiança pro jogador que virou o jogo. Caramba. As palavras têm poder mesmo, né? Quando a gente expressa confiança em alguém, a gente incentiva essa pessoa a se superar. E o Carnegie também conta a história do Sr. Kaut, que ajudava jovens em situação de risco. Ele conheceu o Danny, um garoto que estava internado depois de tentar suicídio, tinha perdido a vontade de viver. Que triste. Aí o Sr. Call teve uma ideia. Levou o Danny pro rodeio. Um rodeio! O Danny viu nos peões a força, a coragem, a determinação que ele admirava. E o Sr. Calton aproveitou para mostrar que a vida também é um rodeio, com desafios que a gente precisa enfrentar. Nossa, que metáfora legal. E o Danny se inspirou, deu a volta por cima e construiu uma vida feliz. Que história emocionante. E voltando para o trabalho, como a gente cria um clima mais positivo. O Carnegie fala sobre elogiar mais e criticar menos. Reconhecer o que as pessoas fazem de bom. Ele conta a história do Sr. Wood, um gerente que era super autoritário, só via os erros dos funcionários. Teatro. Mas ele mudou. Começou a elogiar os acertos e o clima no trabalho mudou completamente. Que legal. E ele também conta a história do John Wanamaker, um empresário famoso. O que ele fez? Ele estava visitando uma loja dele e viu uns vendedores ignorando um cliente. Aí ele mesmo atendeu o cliente. Deu exemplo na prática. E para finalizar, o Carnegie fala sobre como a gente reage às críticas. É importante saber receber críticas, né? Sim. Às vezes a gente recebe a crítica como um ataque e não como uma chance de melhorar. É verdade. E quando alguém elogia, a gente também tem que saber receber o elogio, né? Com certeza. A gente tem que usar a comunicação para influenciar as pessoas de forma positiva. Então vamos elogiar mais e criticar menos. Isso aí. Elogie de verdade, critique com gentileza e foco na solução. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho no Dale Carnegie. Nossa, essa jornada foi incrível, né? Aprendemos tanta coisa. A usar a mente a nosso favor, a lidar com a culpa e o medo, a ser mais magnético. É verdade. Mas agora, para fechar com chave de ouro, vamos falar de legado. Qual a marca que a gente quer deixar no mundo? No fim das contas, o que realmente importa é o que a gente faz pelos outros, né? A diferença que a gente faz na vida das pessoas. E o Carnegie fala que o sucesso de verdade não é só dinheiro ou fama, mas o impacto positivo que a gente gera. Fazer o mundo um lugar melhor, né? Isso, deixar nossa marca, inspirar as pessoas, construir algo que dure mais que a gente. E como a gente faz isso? Como a gente usa o que aprendeu com o Carnegie para construir esse legado? Olha, ele dá várias dicas, né? A gente pode começar praticando a gratidão, valorizando quem está perto da gente. Um simples obrigado já faz diferença. E praticar empatia também, tentar entender o outro, se colocar no lugar dele. Isso ajuda a gente a se conectar de verdade com as pessoas.
E a gente pode usar a comunicação para inspirar, para dar força para os outros, um elogio, uma palavra de apoio. Pequenos gestos que podem mudar o dia de alguém, né? E esses gestos se espalham, criam uma corrente do bem. É verdade. E construir um legado leva tempo, né? Não é da noite pro dia. É como plantar uma árvore e cuidar com carinho para ela crescer forte. Que legal essa comparação. E essa mensagem que fica, né? O sucesso é importante, mas o legado é que realmente importa. O Carnegie nos dá um mapa para construir esse legado, para ter uma vida mais feliz e com mais significado. E aí, o que você está esperando? Pega o livro Como Ser Bem-Sucedido nos Dias de Hoje e começa a construir o seu legado hoje mesmo. Valeu a pena essa jornada, né? Valeu demais. Obrigado por mergulhar com a gente nesse clássico. Um abraço e até a próxima aventura no Livrocast.